é Apocalipse, capítulo 22. Todos sabem que 22 é o último capítulo da Bíblia, no livro do Apocalipse. Leitura bíblica de abertura da aula de hoje. 22 de Apocalipse, versículo 7. Caso você não tenha a Bíblia, etc., fica atento ao microfone. Fica atento ao microfone. 22 e versículo 7. Eis que presto venho. O Senhor Jesus dizendo diretamente: eis que venho daqui a pouco, presto, venho rápido, não vou demorar, não vou demorar. É maravilhoso a Bíblia se encerrar com a mensagem da volta de Jesus declarada por Ele mesmo. O segundo versículo vamos ler, o versículo 12, que diz assim: eis que cedo venho. Os irmãos estão vendo que eu estou lendo apenas as palavras-chave do versículo, mas observe uma segunda vez ele dizendo: eis que cedo venho. Agora é claro que o tempo de Deus é diferente do nosso. Já estamos com mais de 2.000 anos, mais 1.000 anos para Deus é como um dia, etc. Terceiro versículo, são 3, versículo 20, que diz assim: aquele que testifica estas coisas diz certamente. Irmão Wilson, eu gostaria de que eu não vir aqui um instantinho. Lembrei de um fato agora. Volto já. Apocalipse 22 e versículo 20. Aquele que testifica estas coisas diz certamente, cedo venho. Eu vou agora repetir a leitura, mas lendo o versículo todo. Mas eu destaquei ele mesmo dizendo: eu venho. Meus amados irmãos, Jesus é a verdade. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus está voltando, e é um dos pontos que nós vamos destacar na aula de hoje. Mas voltando ao versículo 7, a leitura completa do versículo: eis que cedo, eis que presto venho, bem-aventurado, ou seja, feliz, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. O versículo 12, a leitura completa: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Veja, né? Segundo a sua fé. Fé tem a ver com salvação. E esse assunto nós ventilamos durante a semana, que o crente foi salvo para servir. É servir, não é servir no sentido de dolo, mas no sentido de diaconia. Ou seja, eu e você, nós somos responsáveis pela obra de Deus. É muita gente que até hoje pensa que o trabalho de cântico, coral, conjunto, escola dominical, tratar das ovelhas, é um pastor. Meu irmão, somos nós todos. A igreja é comparada a um corpo. É a Bíblia que diz que a igreja, é claro que a igreja com I maiúsculo, é o corpo de Cristo. E você bem sabe que o corpo tem mais de 200 membros. Eu não vou entrar em detalhes aqui, senão mostraria um esqueleto aqui no Data Show, e cada membro trabalha. Você tem corpo. Você já estudou alguma coisa do seu corpo? O trabalho da orelha, o trabalho do pescoço, o trabalho das pernas, tudo trabalha. Quando um membro não trabalha, há problemas espiritualmente. Acabo com essa desculpa: o pastor que faça, o diácono, fulano ganha para isso. Isso é desculpa barata.
todo crente, é como diz aquele hino que uma noite aqui eu citei, para cada crente o mestre preparou. É verdade. É por isso que eu admiro os hinos da harpa. Um trabalho certo quando resgatou, o trabalho a que Jesus te chama aqui. Como será feito se não for por ti? Mas por que, irmão Gilberto? Meu irmão, não há duas pessoas iguais no universo. Desculpe, eu não estou querendo me apresentar, mas eu sou psicólogo da área clínica e sou membro do GM Board lá nos Estados Unidos, que é uma associação só de cientistas evangélicos. E outra coisa, cientistas ortodoxos, homens e mulheres, ortodoxos. É claro que eu pago uma taxa elevada, e Yolanda não chegou ainda, é bom que ela não escute. Ah, já está aqui. Mais de uma vez ela já ameaçou cortar, porque é cara a assinatura. Só tem uma coisa, eu acompanho à risca os fatos. Ou seja, cada membro do corpo humano tem um trabalho, no corpo de Cristo também. Acabemos com essa desculpa. O superintendente que faça, o diácono foi diácono para isso. Não, cada membro do corpo de Cristo tem o que fazer. Eu cheguei a dizer aqui uma noite, que se um crente chegar sozinho, falar sozinho e dizer, poxa vida, fulano tem tanta ocupação na igreja, fulano também tem, e francamente eu reconheço que estou firme, esperando o Senhor, mas não tenho assim um cargo direto. Lembra de uma noite quando eu disse, só o fato de você ser uma pessoa santificada já está prestando um grande serviço ao reino de Deus. Se você é um crente santificado, avivado, renovado, despertado, um crente neotestamentário, você já está prestando um grande serviço. E se eu não for, está prestando um grande desserviço. Olha que eu estou usando um termo bonito para não dizer a verdade, crua e nua. Mas está prestando um desserviço. Então, vamos ler o versículo 12, a leitura completa. Repetir a leitura do 12. Meu galardão está comigo. Deus não podia, se ele quisesse, dizer a Abraão, Davi, vem cá. Que foram verdadeiros heróis da fé. São vocês que vão entregar os galardões. Ele disse, estão comigo. Veja que honra. Veja que privilégio. O meu galardão está comigo para dar a cada um segundo suas obras. Uma riqueza. Não sabe que Abraão foi um grande amigo de Deus, Davi e outros mais, enfim. O versículo que é o 20, estou fazendo a leitura completa. Aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo venho. Amém? E em seguida diz, ora vem. Senhor Jesus, isso aí já é a igreja, já são os salvos. Então, o nosso primeiro ponto desta aula de hoje é sobre as perguntas. Uma satisfação. Você que fez perguntas, fique atento. Recebi, de fato, através da secretaria, as perguntas não são entregues a mim, são entregues ao secretário, que depois dá conhecimento ao pastor da igreja, enfim, é o que determina a norma. E a maior parte das perguntas, olha, quase que 96% são perguntas para ser respondidas em gabinete pastoral. São perguntas que só têm interesse para quem fez, ou seja, não devo usar o microfone para responder. Então, o que eu aconselho a essas pessoas? Procure o seu pastor. Eu não estou dizendo pastor só com o nome, pastor que cuida das ovelhas. Toda igreja, não interessa se é Assembleia de Deus ou não, tem ministério de aconselhamento, chamado aconselhamento pastoral. Vocês sabem que eu não estou defendendo aqui o pastor José Rodrigues, que está aqui perto.
Mas ele bem sabe que um pastor de igreja sozinho não dá conta de nada. Todo pastor tem uma equipe que cuida e ajuda. E um desses membros da equipe é a área de aconselhamento pastoral. Aconselhamento pastoral. Então, aconselho, agora, não vá direto, marque um negócio chamado agenda. Tem crentes que procuram um pastor sem agendar. Como é que vai dar? Não dá certo nunca. Agendar. Como pastor, eu estou falando do pastor que cuida de ovelha. Não é pastor o título. E muitas pessoas, nem estou zombando. É pastor, mas por alguma razão está inativo. Não, eu estou falando do pastor do rebanho, que cuida das ovelhas. Ele deve ter alguém, como lá na igreja nós temos, que cuida de aconselhamento pastoral. Mas 90 e poucos % das perguntas são perguntas para gabinete pastoral. Ou seja, só tem interesse para quem perguntou. E também, uma segunda coisa que estou incluindo no carro das perguntas, uma segunda informação. Boa parte das perguntas, a resposta está no contexto. E eu fiquei surpreso. Eu digo, é novo convertido, eu não sei. Mas boa parte das perguntas, que ao todo foram 35 perguntas que chegaram, boa parte, a resposta bíblica está no contexto. Só que muita gente não sabe que o contexto da Bíblia é tríplice. Eu creio que você sabe disso, o contexto é tríplice. Existe o contexto imediato. O que é imediato? É os versículos que ficam à frente e atrás. Mas existe um segundo contexto, chamado contexto distante. Ou seja, um pedaço da história está no livro dos Salmos, o outro está no Evangelho de Lucas. E existe um terceiro tipo de contexto, que é o chamado contexto remoto, que às vezes a passagem está lá em Gênesis e a continuação está no Apocalipse. Então, eu estou respondendo em parte as perguntas. Uma boa parte dessas 35, a resposta está no contexto. Eu digo, então, essa pessoa talvez não teve tempo de ver o contexto imediato, talvez no contexto distante, que muitas vezes está no mesmo livro, por exemplo, no livro de Atos, tem uma parte no capítulo 1 que trata disso, e o restante está lá no 28. Mas às vezes o contexto é remoto, é bem distante. E os contextos, como acabamos de explicar, são muito importantes. Uma terceira informação sobre as perguntas. Perguntas. É um seminário e nós temos liberdade e graças a Deus ainda temos tempo pela frente. Lembre-se, irmão, estudar a Bíblia, estudar, não é ler. Eu suponho que todo mundo aqui é leitor, apaixonado da Bíblia, lê a Bíblia. Não, eu estou falando estudar a Bíblia, nem vou demorar nessa área. Mas estudar a Bíblia envolve 5 princípios. 5 princípios, seria rápido, isso não está na apostila. É eu tentando responder parte das perguntas. Qual é a primeira parte de estudo bíblico? É entender o texto. Entender. Lembra de Atos capítulo 8? Entende tu que leis? Foi a pergunta para aquele senhor que era uma autoridade. Entende tu o que leis? Minha gente, se eu não entendo o que leio, como é que eu vou continuar? Você está vendo que essa primeira parte tem a ver com a linguagem. Vamos supor que de repente eu diga assim, o pé, e coloque isso no data show, o pé. Como é que eu vou saber o que é? Existe pé de vento, existe pé de cabra, que é uma ferramenta, existe pé encrenca, ela está procurando um pé. Todo mundo sabe, está procurando um pé. Existe pé humano, aí você tem que levantar a perna assim para a gente ver. Mas se eu disser o pé, você vai saber que é o quê? Nada.
Então ele disse para aquele eunuco: entende tu que leis? Se eu não entendo a linguagem do texto, linguagem, no meu caso é a língua portuguesa, como é que eu posso estudar a Bíblia? Desculpe minha franqueza, mas é meu dever como professor, quando se trata de estudo, é entender a linguagem. Nós temos atualmente em Brasília e Portugal, 11 principais versões circulando. Eu digo principais porque tem mais. Tem muitos irmãos aqui me ouvindo que são peritos em Bíblia e poderão pensar que eu estou errado, mas eu estou me desculpando. Há 11 principais versões da Bíblia em português em Brasília e Portugal. Não são todas, principais são 11. Você tem um exemplar de cada, por exemplo. Entende tu que leis? Porque aquele homem não era judeu. Você sabe que ele era um prosélito, ia regressando para a terra dele. Ou seja, aquilo que eu estou lendo em português entendo. Eu citei a palavra pé. Se eu digo aqui pé, que pé em que sentido? Pé humano? Pé de vento? Pé no sentido de encrenca? Pé de mesa? Ora, pé de mesa nem se parece com pé, um pedaço de pau, e você chama pé de mesa. Imagine outros idiomas. Uma segunda coisa no estudo da Bíblia é a pessoa compreender o texto. Compreender tem a ver com o sentido. Se eu não entendo a linguagem, como é que eu vou compreender o sentido da mensagem? Não vá confundir entender com compreender. Entender tem a ver com a linguagem, no nosso caso a língua portuguesa. E compreender tem a ver com a mensagem. Eu estou vendo o interesse dos irmãos, mas eu não posso me alongar. Mas no estudo bíblico ajuda muito. Eu disse que são 5 princípios. Qual é o terceiro? Interpretar o texto. Interpretar. Irmão Gilberto, eu estou em busca disso. Olha, o meu perco até o sono para querer interpretar. Para com isso, irmão. Interpretar a Bíblia. Quais são os princípios? A lei do contexto. A lei do contexto. Há um ditado que diz que o texto sem contexto é um pretexto. O texto sem contexto é um pretexto, e de fato é. Então, o que é interpretar? É aquilo que a gente chama em teologia de referenciação. Você sabe o que é? O que é referenciação? É o grupo completo de referências bíblicas sobre aquele assunto. Irmão Gilberto, como é que eu consigo? Compre uma concordância bíblica. Concordância, eu digo, exaustiva. Geralmente é 2.300 páginas, por aí. E está à venda nas livrarias. Em português, concordância ajuda. Então, como interpretar a Bíblia? Fator número 1, o contexto. O contexto imediato, o contexto distante e o contexto remoto ajuda maravilhosamente em interpretar a Bíblia. E o quarto princípio, aplicar a Bíblia. Aplicar como? Aplicar de maneira correta. Imagina uma pessoa lendo uma passagem da Bíblia e quando termina de ler diz para o pessoal do culto, não sei, pode ser culto doméstico ou não: irmãos, essa passagem aqui se refere a Israel, quando às vezes não é. Às vezes se refere à igreja, ou vice-versa. Ou então, houve erro da aplicação. E vamos supor que a pessoa está lendo uma passagem, e aquela passagem refere-se só ao pretérito, ao futuro. E a pessoa entende errado e diz que é para hoje também, 2016. Eu podia citar outros casos aqui, de falsa aplicação. Então é preciso tomar cuidado com a aplicação. Às vezes a passagem se refere a gentios descrentes. Nos profetas acontece muito. E a pessoa aplica como sendo a igreja, salva e remida pelo sangue do Senhor. Um quinto princípio, no estudo da Bíblia: vivenciamento.
vivenciamento. O que é vivenciamento? Você e eu viver a Bíblia no poder do Espírito Santo. Ou seja, você e eu se tornar exemplo. Se não é o que? Eu estou zombando de Deus, estou zombando da Bíblia. Vivenciar. Ou seja, a bênção chamada exemplo. E não vá me dizer, irmão, que exemplo é fácil. Eu não acredito. Desculpe minha franqueza. Mas o crente ser exemplo requer muita renúncia. Renúncia. Mas o Rei de Deus merece. Jesus merece. Deus merece. Jesus merece. Merece. Renúncia. Uma palavra muito usada por Jesus. Bom, vamos voltar para o texto da apostila. Os irmãos que tiverem a apostila à mão, veja a página 18. A página 18. Não, desculpa, página 10. 10. Da apostila. É uma parte que lida sobre os requisitos necessários para esperar a volta de Jesus, que nós tocamos ontem e anteontem. Veja a letra D, D de dado, D de dedo, que diz assim: o crente vive aqui e agora em santidade. Aqui e agora em santidade. Esse é um requisito muito importante. O inimigo faz tudo para o crente desprezar isso. É tanto que é um assunto considerado antiquado. Não estou exagerando. Antiquado. Uma igreja moderna não tem nada a ver com isso. Mas a palavra de Deus não muda. Sem santificação ninguém verá ao Senhor. Deixa que digam que o irmão é uma pessoa atrasada, mas não importa. Então eu queria acrescentar também aqui nessa letra D uma referência no livro de Êxodo. Caso você esteja com a Bíblia, Êxodo, capítulo 29. Requisitos indispensáveis para aguardar a volta de Jesus, para levar a sua igreja, arrebatar a sua igreja. Estão retocando pontos. Êxodo 29, 43. Êxodo é o segundo livro das Escrituras. 29, 43. É claro, irmão, que num seminário curtinho como esse, a gente quebra ali do contexto. Ou seja, vai direto ao versículo, mas eu não tenho outra alternativa. 29, 43 diz assim: e ali virei, isso é Deus falando com Moisés, ali eu virei aos filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados. O irmão está falando em santificação como um requisito primordial. Veja que o assunto não é novo. Eu estou indo para Êxodo. E qual é um desses elementos da parte de Deus? Sua glória. Oremos para que a glória de Deus se manifeste aqui nesse lugar. Em nossa casa, em nossa vida, em nossos cultos. A glória de Deus, que é uma palavra de vastíssimo alcance. Eu não vou demorar aqui, mas a palavra glória é uma das palavras mais ricas da Bíblia. E muita gente pensa que é apenas brilho, fulgor, resplendência, para que por minha glória sejam santificados. Quando a glória de Deus se faz presente, o crente sai dali dizendo: puxa vida, eu entrei aqui triste, aqui luto, estou saindo renovado, despertado. Agora já pensou um crente sair do culto e dizer: estou saindo pior do que entrei? Espero que nunca tenha acontecido com você. Estou saindo pior do que entrei. Eu entrei aqui triste, estou saindo quase morto.
Se a glória de Deus se manifestar, é diferente. Olha aqui o 43. Para que por minha glória sejam santificados. Oremos para que a glória de Deus se manifeste em nosso meio, em nossa vida, em nossa casa, em nosso ambiente. E vamos agora para um contexto do Novo Testamento, depressinha, 2 Coríntios 3, 18. Veja que eu estou tomando o Antigo e o Novo Testamento. 2 Coríntios 3, 18. 3, 18. Obrigado, irmão Wilson. 2 Coríntios 3, 18. E o ponto que nós estamos retocando é sobre estar preparados para a vida de Jesus. Quais são esses requisitos? É claro que a apostila cobre apenas uma meia dúzia. 2 Coríntios 3,18 diz assim: mas todos nós, com cara descoberta. Como é que você vai entender, meu irmão, isso aqui, se você não conhecer o contexto? Com cara descoberta. Você sabe do caso de Moisés, quando teve que cobrir o rosto. A glória de Deus foi tamanha que quando ele desceu do Sinai, o rosto dele cintilava de glória. Então muita gente pensa que com cara descoberta aqui é uma frase sem sentido, que nada, é uma riqueza, medite depois pega a passagem de Êxodo e leia para você ver. Vou voltar ao versículo 18. Mas todos nós com cara descoberta, refletindo como um espelho. Naquele tempo já havia espelho, não era como os de hoje, que são bem modernos. Eram espelhos feitos de metal, e a imagem não era lá grande coisa. Mas onde é que se viu mulher andar sem espelho? Eu nunca vi. Homem ainda anda sem espelho, que o homem não liga muito. Mas mulher sem espelho, você não encontra em lugar nenhum. Refletindo como um espelho a glória do Senhor. A glória, aquela lá do livro de Êxodo. Somos, olha aí, somos. Aí não diz eu fui. Pode olhar na sua Bíblia. Aí não diz serei. Pode olhar na Bíblia. Somos, quer dizer, agora em 2016, na data de hoje. Creia nisso. Creia que nesse momento, se nós estamos em paz com Deus e em comunhão com Ele, esse fato pode acontecer, está acontecendo e acontecerá, da glória de Deus prevalecer, predominar, enfim. Voltando a concluir. Somos transformados de glória em glória. Veja, isso não é de uma vez. E tem crente que não sabe disso. Por que não é de uma vez? Quem somos nós, eu e você, para aguentar um grande volume de glória? Ele morre na hora. Que é isso? Deus é sábio. O nosso corpo, alma e espírito não aguenta. De glória em glória. Ah, mas eu queria mais. Espere. De glória em glória. Ao pé da letra é glória crescente, crescente, crescente. Somos transformados de glória em glória. E veja agora que maravilha. Na mesma imagem. A imagem de Deus foi perdida no Éden, quando Adão e Eva pecaram. O homem e a mulher foram feitos segundo a imagem de Deus. E esse é um assunto rico para se estudar. Só que o pecado entrou. Existem pessoas por aí que da imagem de Deus, cara, estou falando de incrédulo, tem nada. Há pessoas que são até, mas um crente, meu Deus, um crente tem uma coisa chamada testemunho e conduta que reflete a glória de Deus. De glória em glória na mesma imagem. Na mesma imagem. Como pelo Espírito do Senhor. Mas, irmão Gilberto, é isso que eu desejo. Está aqui a resposta na Bíblia, que eu falei essa semana. Depender sempre do Espírito Santo. Ah, mas eu sou bom, eu conheço tudo, eu sou professor, inclusive, etc. Grandes coisas. E sem o Espírito Santo? Vai terminar ficando uma massa fria, e quando você falar, o povo começar a pestanejar e dormir ali mesmos, aqui no outro. Mas quando a glória de Deus se manifesta, duvido que a pessoa durma.
Ao contrário, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, e veja agora que maravilha, como pelo Senhor o Espírito. Então, o Espírito Santo é uma bênção na preparação para a vida de Jesus. Vamos depressinha para a página 14. 14. Eu estou retocando pontos de ontem, pontos da semana. Sempre eu dizia aqui para o auditório que a gente está correndo. Temos apenas 2 aulas. A primeira é uma aula de 60 minutos, mas a segunda já é curtinha, uma circunstância para terminar 21 e 30. Veja na página 14 o item quarto, que diz: quarto, nosso trabalho feito para Deus e sua qualidade. Isso eu falei aqui uma noite, eu queria que os irmãos se lembram. Vamos trabalhar para Jesus, vamos trabalhar, gravar, escrever, orar, interceder, jejuar, vir aos cultos, enfim. Mas pensar em qualidade também. Deus conta primeiro, não é com quantidade. Nem eu sou contra, nem Deus é contra. Mas Deus conta primeiro com qualidade. Então, prosseguindo, por favor, fique atento, temendo a Deus. Na página 14. Daí, qual é a qualidade da tua pregação? Eu estou me incluindo, Antônio Gilberto. Qual é a qualidade? Receba essa pergunta como vida da parte de Deus por nosso intermédio. Qual é a qualidade da tua pregação? É pregação expositiva? É Bíblia pura, como Jesus fazia? Qual é a qualidade do teu ensino na casa de Deus? Está na apostila. Ensino. Qual é a qualidade? A igreja, a Assembleia de Deus, por exemplo, tem a escola bíblica dominical. Outras igrejas têm com outro nome, mas é ensino. Mas não é só a escola dominical. Toda igreja tem culto de doutrina, reunião de doutrina, enfim. Qual é a qualidade desse ensino? Eu falei disso uma noite, que a palavra ensinar, no original, quase sempre é a mesma palavra doutrinar, e que envolve 3 elementos. Eu não vou repetir, eu estou apenas retocando. Prosseguindo, na página 14. Qual é a qualidade do teu testemunho cristão? Veja que são perguntas íntimas, e eu estou fazendo isso com temor de Deus, e estou fazendo eu começando por mim. Qual é a qualidade do teu testemunho cristão? Deus nos guarde que um incrédulo diga: bom, se ser crente é isso, eu sou melhor do que ela, eu sou melhor do que ele. Não, que vejam a diferença. Então, diante de Deus, perguntemos a nós mesmos: qual é a qualidade do meu testemunho cristão? Prosseguindo, qual é a qualidade da tua administração nas coisas do Senhor? Você administra, você cuida de cabine de som, você é gerente de alguma coisa, coral, conjunto, superintendente de escola dominical, você é secretário do ministério, não sei, você tem alguma função. A nossa pergunta é: qual é a qualidade da tua administração? Pense nisso. Prosseguindo, qual é a qualidade da tua vida cristã? Alguém já fez pergunta desse tipo para você, como eu estou fazendo, com temor de Deus e começando por mim mesmo? É claro que eu não vou jamais me comportar aqui como modelo, mas se Deus nos levantou para falar a verdade, falamos que doa que não importa. Qual é a qualidade da tua vida cristã? É uma vida como um verdadeiro servo de Deus e um verdadeiro filho de Deus? Prosseguindo, qual é a qualidade da tua adoração e do teu louvor? Não vá confundir a adoração com louvor, nem eu vou tomar tempo aqui, mas a adoração a Deus é que gera o louvor. E tem gente por aí louvando a Deus sem primeiro adorá-lo, não é de admirar, que não causa efeito nenhum, ninguém chora. Alguém alcançou o tempo aqui quando se cantava, o pessoal corria para o altar? Alguém conhece a história de Muri, aquele grande evangelista do passado?
Alguém lembra que ele tinha um cantor, não vou dar destaque, a harpa tem hino dele, que quando ele cantava era tanta unção, que sem pregação vinha aquela multidão para pedir perdão e se ajoelhar ali e buscar o Senhor. Então, qual é a qualidade da tua adoração e louvor? Mas quando eu canto não há movimento e tudo etc. Porque às vezes é só louvor. E o que é louvor? Louvor é mexer com os lábios, mexer com a língua, é emitir um som, é mexer com os dedos no instrumento. E adorar? Adorar vem lá do íntimo do coração e pelo Espírito Santo. Irmão, e onde está isso na Bíblia? João capítulo 4, depois estude. João capítulo 4. A diferença entre a adoração a Deus e louvor. E louvor, e louvor. Então, tem lugares por aí que o louvor, os irmãos me ouçam, por favor, com temor de Deus. Os irmãos já viram que os hinos fora da harpa cristã, DVD, CD, gravação, conjunto, enfim, já viram que eles não falam na vida de Jesus? Nem falam em cura divina, nem falam em batismo com o Espírito Santo, nem falam em santificação. Eu estou exagerando? Não. Então qual é a impressão que dá? É que o autor daquele hino talvez não seja nem crente. Não seja nem crente. Os irmãos já notaram que os hinos da harpa são verdadeiros sermões. Isso indica que os autores desses hinos andavam com Deus. Então, quais são os hinos que você toca no seu carro, na sua casa, nos DVD e não sei o quê? Glória seja o nome do Senhor. Mas por que, irmão Gilberto? Porque hino é uma forma de se pregar o Evangelho. Vamos depressinha. Depressinha prova isso na Bíblia. Provar isso na Bíblia. Hino com adoração, coral ou não coral, se é adoração do Espírito Santo, está na Bíblia. Vamos ver, depressinha, divide o tempo, ainda temos bons minutos. Abra depressa em Salmo 119. Caso você não tenha a Bíblia, não tem problema, você pode tomar nota ou então ficar atento ao microfone. Salmo 119. É fácil, vão encontrar o livro de Salmo que fica quase no centro da Bíblia. E é o maior livro da Bíblia. Vamos para Salmo 119, versículo 54. 119, 54. 2 segundinhos para quem está procurando. Estamos sendo tolerantes, apesar dos minutos serem poucos. Mas ensinar é preciso calma. É preciso calma e controle. Quantas vezes dá vontade de eu aqui mesmo pular, colocar o microfone ali, pular, e etc. De coisa de que a gente se controla. Porque senão daqui a pouco está todo mundo pulando só para imitar. 54. Os teus estatutos, meu irmão. O Salmo 119 menciona a Bíblia com vários nomes. Às vezes é a palavra, às vezes é Sagrada Escritura, às vezes é tua lei, não se esqueça disso. E um dos nomes é teus estatutos. Não vai pensar que estatuto aqui é aquele documento. Vou voltar para o 54. Os teus estatutos, quer dizer, a tua palavra, têm sido os meus cânticos. Então por que é que você não escreve seus hinos partindo da Bíblia? Hoje você pega um hino desses modernos, não fala em cura divina, não fala em santificação, não fala na volta de Jesus, não fala em conversão. O que eu vou pensar então? É um hino como um passatempo. Tomemos cuidado. Olha o que diz a palavra. Os teus estatutos, ou seja, a tua palavra, tem sido os meus cânticos no lugar das minhas peregrinações. Abra depressinha no Salmo 47. Então eu volto a perguntar, qual é a qualidade da nossa adoração? Tanto pessoal como em grupo, inclusive corais, etc., a igreja toda.
Depressinha. Salmo 47 e versículo 7. 47, versículo 7. Livro de Salmos. É claro que eu poderia, numa hora dessa, pedir que alguém que encontrou primeiro lesse, mas eu tenho a bênção aqui do microfone, que leva a nossa voz distante. E por isso eu mesmo prefiro ler. 47, versículo 7 diz assim: pois Deus é o Rei de toda a terra. Cantai louvores com inteligência. Olha aí. Cantai louvores com inteligência. Com inteligência. E eu mesmo, devido conhecer música, e encontro hinos por aí nos avulsos, inteligência zero. Imagine se fosse um culto de membro da igreja e eu quisesse dar exemplos. Não vou fazê-lo aqui. É um seminário com muita gente distante. Mas o que a Bíblia diz que é que eu devo cantar a Deus com inteligência. Mais uma referência. Abra no Salmo 92. Qual é a qualidade da nossa adoração? É a adoração que gera louvor. Não é louvor que gera adoração. O louvor já vem da adoração. Salmo 47. 92. E veja o versículo 3. 92. Versículo 3. 2 segundinhos para quem está procurando. E ninguém poderá dizer que eu corri demais, enfim. Ainda temos bons minutos. Mas é sobre a música na Bíblia, a adoração na Bíblia, o cântico na Bíblia. Que muita gente pensa que é um passatempo. Não, vamos cantar um hino enquanto não. Um hino, se for hino mesmo, meu Deus, é uma maneira de pregar e de ensinar. 92:3. Sobre um instrumento de 10 cordas, e sobre o saltério, e sobre a harpa. Veja agora o final. Com som solene. Tem hino por aí que, Deus me perdoe, parece forró. Não estou exagerando, não. O incrédulo lá fora começa a... Eu nunca me esqueço da minha igreja lá em Cordovil. Não era do tempo do Ismar, meu filho, que está aqui, trouxe a minha esposa, a irmã Yolanda, não. É quando a sede da igreja era onde hoje fica o IPED. Então faz anos isso. Foi da época do saudoso pastor Marcelino, que muita gente aqui certamente conheceu. Depois o pastor Valdir Neves assumiu. Foi na época do pastor Marcelino Margarida. E veio um grupo cantar. O grupo não foi convidado. O grupo veio, se ofereceu, o pastor Marcelino aceitou. Resultado, quando eles cantaram 3 hinos, os incrédulos na rua dançaram para valer, dançaram mesmo, que eles pensavam que era um clube, uma boate. Nunca esqueci daquilo. Quando um diácono me chamou e disse: irmão Gilberto, olha aqui o pessoal aqui dançando mesmo, incrédulo. Mas Davi não dançou, vê lá em que lugar foi. E outra coisa, o termo dançar lá no caso de Davi é um termo patriótico. E se alguém quiser dançar como Davi, vai lá, atravessa o Mar Vermelho, vai lá para o outro lado, vai até Canaã e dança lá. Mas veja o que diz o versículo. Com som, Salmo 92, versículo 3. Com som solene. Som solene. Mas isso depende da cultura. Não, a Bíblia está superior à cultura. Mais uma referência. Vamos para o Salmo 33. Veja como o livro de Salmos é rico. Também não podia ser diferente. O livro de Salmos era
o inário sagrado de Israel. 33, versículo 3. Salmo, é fácil isso aí gravar, 33, 3. Salmo 33, 3, que diz assim: cantai-lhe um cântico novo, tocai bem. Não, para Deus qualquer coisa serve. Não, olha aqui, tocai bem. E depois diz, e com júbilo, tocai bem. Então, irmão, se você lida com a área de música, cada vez mais se esmere, porque a Bíblia diz, tocai bem e com júbilo. Temos ainda alguns minutinhos, vamos adiante. Veja a página 15 da apostila. E localiza a letra J. Quem não tiver a apostila, não tem problema. Você pode olhar a apostila do outro, não sei. Letra J. A prestação de contas do nosso ministério, nossa diaconia. E coloquei referências. E os irmãos se lembram que no início da minha aula eu disse que todos nós, salvos, somos membros do corpo de Cristo, espiritualmente falando, e o corpo tem muitos membros. Já pensou se o corpo fosse um membro só? Não dá para a gente pensar nisso. Seria uma coisa gigantesca e escandalosa. Veja, a boca não tem nada a ver com o nariz. Lá se vai uma riqueza. E espiritualmente isso quer dizer que cada membro tem uma função na igreja. Então, querendo aplicar isso aqui, vamos para 1 Coríntios. Aplicação disso aqui. 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios 3. Capítulo 3, versículo meia dúzia. Eu peço para os meus colegas, homens e mulheres que são obreiros, fiquem atentos, porque é mais aqui voltado para o santo ministério. E a todos nós como membros do corpo de Cristo. 1 Coríntios 3, versículo meia dúzia. 3 e 6. Veja como começa. Eu plantei. É esse o teu trabalho, minha irmã? É esse o teu trabalho, Antônio Gilberto? Plantar semente de Deus? Se é, parabéns. Como é que uma planta vai existir sem semente? Quem sabe se aqui não tem homens e mulheres que fazem esse trabalho? Então, meu irmão, não se meta a fazer outra coisa. Mas ninguém nota, deixa com Deus. Eu plantei. Será que não é o seu trabalho? Ou falando, ou orando, ou distribuindo folheto, ou dando Bíblia, Novo Testamento, não sei. Eu plantei a semente de Deus. Então, há obreiros, homens e mulheres que são plantadores. Oremos por eles, para que não parem, semeando a palavra de Deus. Veja o versículo 6, a segunda parte. Apolo regou. Irmão, não brinque aqui, regar não é fácil. Você sabe o que é regar? A plantinha está nascendo, fraquinha, qualquer coisa, qualquer vento arranca e joga fora. O regar é cuidar da plantinha que acaba de nascer. É o teu trabalho? Se é, para que você perde tempo com semente? Fique regando. Mas fulano podia fazer. Não podia. Não há duas pessoas iguais. Se Deus te chamou para regar a planta, faz esse trabalho para Deus. Tem muita gente aqui me ouvindo e certamente está dizendo: eu sei que se não fosse regador na minha vida cristã, eu não teria permanecido até hoje. Paulo disse: eu plantei. E Apolo tinha o ministério de regar. É muito delicado, a plantinha novinha, qualquer coisa arranca. Vamos adiante. Vamos para
o versículo 9, o capítulo é o mesmo. Vamos para o versículo 9. 1 Coríntios, que estão dizendo tipos de obreiros, ministros, e não somente obreiros do Evangelho, mas todos nós somos membros do corpo de Cristo. Uma função. O versículo 9 diz: porque nós somos cooperadores de Deus. Veja, na língua portuguesa, cooperador, como está aqui, não parece uma pessoa ajudando outra, mas pega o original para ver. É que nós não temos em português a palavra que tem no original. Escute bem, eu serei rápido. Aqui nesse versículo, cooperar é eu ajudar alguém e alguém me ajudar. E tem gente que só quer explorar, só quer receber ajuda, vai acertar a conta com Deus um dia. O termo cooperar neste versículo não é o termo em português. O termo do original significa eu ajudar você e você me ajudar. Mas como assim? Porque para cada crente Deus preparou um ministério. Então Paulo tinha cooperador, ele ajudava e ajudavam a ele. Você e eu somos obreiros e obreiras cooperador. Ser cooperador, não esqueça que eu ajudar alguém, mas essa pessoa também ajudar-me. Vamos agora para o versículo 10, o mesmo capítulo. Veja o versículo 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento. É esse o seu trabalho na igreja? Fundamentar. Meu Deus, é muito privilégio. Quase ninguém nota, nem existe comentário, nem artigo no Mensageiro da Paz, mas Deus está vendo. Lançar o alicerce, irmão, não é fácil. Eu lancei o fundamento. Quem sabe se não temos obreiro aqui, que o trabalho deles é esse, é dar início, é fazer o fundamento da causa do Senhor, em vários sentidos, Veja o mesmo versículo, a parte final, que diz: eu pus como sábio arquiteto o fundamento e outro edifica. É o seu trabalho? Edificar? Edificar não é fácil. Aí não diz construir, edificar. É preciso que a pessoa tenha material de primeira, mão de obra de primeira qualidade. Edificar é para ficar para toda a vida. Construir não. Então veja que no corpo de Cristo como é bem diferente. Veja o versículo 17, depressinha. Está vendo que num capítulo só tem vários tipos de obreiros e obreiras? Se bem que todo crente é membro do corpo de Cristo e tem função. Veja o versículo 17. Se alguém destruir ao obreiro destruidor, e espero que não haja aqui nessa igreja nem na tua. Olha aqui, se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Deus o destruirá. Então, irmão e irmã, pare com isso de causar encrenca e fazer com que a obra de Deus se reduza a nada. Irmão Gilberto, eu acho que o irmão está exagerando. Examina a história da igreja para você ver, do primeiro século até hoje. É que não dá tempo de mencionar aqui, mas a Bíblia diz que se alguém destruir ao obreiro destruidor, Deus nos guarde. Deus nos guarde. Mais um instantezinho nós vamos entrar em nosso intervalo. Vamos dar uma olhada rápida na página 18. Página 18. A página 18. Que fala sobre a restauração da nação de Israel. Eu peço que você reexamine isso com cuidado, que é um grande sinal da volta de Cristo. Isso aconteceu no ano de 48, veja, foi agora, recentemente. De um dia para outro, Israel tornou-se Estado, nação. E como o nosso tempo está esgotado, eu tirei do meu arquivo hoje a última lista que recebi da Ocean Lab, lá desse Centro Mundial de Cientistas Evangélicos,
Veja os últimos sinais da volta de Cristo. Fique quieto e atento aqui ao microfone. Um dos últimos sinais, a destruição de ecossistema. Quer ter tempo agora para explicar isso? Mas você bem sabe o que é ecossistema. Veja que horror para o mundo. Está havendo destruição de ecossistema. Está havendo também buraco de ozônio, no ozônio. Coisa que nunca existiu. Mas Jesus está voltando. Outra informação que recebi agora lá do Centro de Pesquisa Mundial. A destruição, a alteração climática. O Brasil tem sido alvo disso. Que muita gente pensa que é coisa do acaso. A alteração climática. Num caso como o nosso, estamos em abril, já entrando na segunda quinzena. Já era para o tempo estar mais brando. E você viu como é que está. E está ocorrendo por toda parte. São sinais. Um outro sinal, as alterações, as pandemias. Não é epidemia, pandemias. Eu creio que você escuta a Bíblia e sabe. Eu não vou citar o nome aqui, que o tempo não dá, e nem é preciso. Todo mundo aqui acompanha. As pandemias, não é mais epidemia. Epidemia é local, pandemia. Então, é Jesus que está voltando. Irmão Gilberto, aonde está isso? Eu já disse, Apocalipse de 6 a 18. E lá você encontra. Também nesse material que eu acabo de receber lá do Centro de Pesquisa, lá dos Estados Unidos, são cientistas cristãos, o relativismo ético. Relativismo. O que é relativismo? Não existe no mundo nada absoluto, tudo é relativo. Mentira de Satanás. Eles ensinam que no mundo não existe verdade absoluta. Que toda verdade é relativa, é verdade aqui e mentira não sei aonde. Meu irmão, isso é falso e está aumentando por aí afora. O relativismo ético, por exemplo, na área do aborto, casais que estão me ouvindo, pensem nisso, mulheres que pensam em engravidar, pensem nisso, na área da eutanásia, na área da clonagem, na área da homossexualidade. Você bem sabe como é que está acontecendo no Brasil da rede escolar. Na área da pornografia e na área da cremagem, do crematório. Crematório, de cremar o corpo quando morre. Ainda um minutinho só de paciência. Nesse material que eu acabo de receber do Centro Mundial, vem uma declaração que o Japão acaba de declarar que vai criar o Ministério da Defesa. Ele não tem até hoje, depois da guerra, Ministério da Defesa, que vão agora criar o Ministério de Defesa, ou seja, guerra, complicação. É sinal da volta de Cristo. A restauração do Sinédrio, essa você nunca esperava. Você está me ouvindo? Você sabe o que é Sinédrio? Era aquele tribunal da época de Cristo, inclusive julgou a Jesus, condenou a Jesus à crucificação. Lembra que Pilatos quis limpar as mãos, mas o Sinédrio, desde aquela época que acabou, agora acaba de ser novamente inaugurado. Eu estou com o material, o Sinédrio. Então o que é que falta para Jesus vir? Por que, irmão Gilberto? Antes do Sinédrio funcionar, a igreja será levada daqui. O Sinédrio só tem a ver com Israel. Então Jesus está às portas. Um outro sinal também bem recente desse material que eu acabo de receber: aquecimento global da Terra. Eu sei que essa linguagem que eu estou usando aqui é um pouco difícil, mas eu não tenho outra escolha. Aquecimento global da Terra. Por exemplo, as geleiras da Antártida, que durante milênios eram intocáveis, agora toda hora tem um estrondo de blocos de gelo de milhares e milhões de toneladas desabando e esquentando.
A mesma coisa está acontecendo no Polo Sul. Os professores que estão me ouvindo, tomem também conhecimento disso. Aumento também de gases de efeito estufa, comparado com o tempo não dá mais, nosso tempo esgotou. Então, meus irmãos, nós temos agora 15 minutos, eu sei que o assunto está bom, obrigado pelo interesse.